Oração das causas impossíveis. Deus entra onde o seu esforço não alcança. Você já fez tudo, e mesmo assim, nada mudou. Tem hora que parece que você está lutando contra algo invisível. Você ora, jejua, faz o bem, segue firme, mas as coisas continuam travadas. E por mais que o coração tente manter a fé de pé, tem dias que até ela desaba. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado, exausto, no limite da alma, tentando entender o que ainda falta para que Deus te responda. E é aqui que começa a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Existem situações onde o esforço humano não alcança e só a mão de Deus pode agir. Você pode ter feito tudo certo, ter sido fiel, ter acreditado com todas as forças e ainda assim se sentir sozinho diante de uma causa impossível. Pode ser uma enfermidade que não reage a tratamento, um filho que se perdeu da fé, um casamento que virou silêncio, uma porta que não abre por nada neste mundo. E é nesse momento que nasce a dúvida que rasga a alma. Será que Deus me esqueceu? Mas deixa eu te contar uma coisa com toda a sinceridade pastoral. O silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes, é apenas a preparação do palco onde o impossível vai se render. Porque quando Deus está em silêncio, Ele não está ausente. Ele está orquestrando um milagre que só pode ser entendido depois. Você pode até não ver agora, mas existe um propósito escondido nesse atraso. Esse vídeo não é uma oração comum, é uma travessia espiritual. Você não está aqui por acaso. Talvez essa seja a resposta que você pediu esta semana. Ou talvez seja o último fio de esperança antes de desistir de tudo. Seja como for, hoje o céu quer falar com você. Não com promessas vazias, mas com verdades que libertam. Não com frases bonitas, mas com direção. Aqui você vai entender por que a porta ainda está fechada. Vai aprender como orar quando já está cansado até de orar. Vai descobrir o que fazer quando a luta parece injusta e o céu parece mudo. E mais do que isso, você vai perceber que Deus não precisa que você faça mais esforço. Ele só precisa que você pare e entregue o controle. O que está te consumindo por dentro pode ser exatamente o que Deus quer curar hoje. Mas para isso, você precisa fazer algo que talvez tenha esquecido. Ficar quieto, ouvir e deixar Deus entrar onde o seu esforço não alcança. Fique comigo até o fim. Essa oração vai te guiar por 12 chaves espirituais. Cada uma vai tocar uma ferida específica. E no final, algo dentro de você vai renascer. Não por força, não por merecimento, mas por graça. Hoje, Deus vai te encontrar no impossível, no invisível, no ponto onde você parou, porque é exatamente ali que ele começa. Quando a luta é injusta e o céu parece em silêncio, você fez tudo certo. Agiu com coração puro, não guardou mágoa, não desejou o mal. Tentou ajudar mesmo quando era você quem precisava de ajuda. E mesmo assim, as coisas começaram a dar errado, sem explicação, sem lógica, sem aviso. Você orou, esperou, confiou, fez o que mandaram, leu os versículos, declarou fé, pediu sinais. Mas no fim do dia, o que sobrou foi o eco de um silêncio que só quem já sentiu sabe descrever. Não é só o silêncio de Deus, é o silêncio da vida, das respostas, das promessas que pareciam tão certas. É o barulho da porta que não abre, da ligação que não vem, do resultado que nunca chega. E é nesse silêncio que algo dentro da alma começa a gritar: por que está acontecendo isso comigo? É aqui que muitos desistem. Alguns se afastam, outros endurecem, e alguns fingem que está tudo bem, mas por dentro estão se apagando devagar. O que fazer quando a luta é injusta? Quando o que você colhe não combina com o que você plantou? Quando a conta não fecha e Deus aparentemente não faz nada? A verdade, embora difícil, é essa. Nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Às vezes é estratégia. Às vezes é proteção. Às vezes é preparação.
Deus não se move por impulsos emocionais. Ele não entra correndo porque você chorou mais forte essa semana. Ele não é refém da sua urgência, porque ele já viu o que você ainda não vê. O que hoje parece injusto pode ser, na verdade, o exato ponto onde a graça vai transbordar. Pensa em José, vendido pelos próprios irmãos, esquecido na prisão, abandonado por quem prometeu ajudá-lo, e mesmo assim, ele manteve a fé viva, porque ele entendeu uma coisa: Deus trabalha em silêncio, mas nunca está parado. Quando a luta parece injusta, talvez seja porque ela carrega um peso de glória que você ainda não consegue carregar. E Deus, em sua sabedoria, segura as respostas para te dar estrutura antes do impacto. E se a resposta não veio ainda, é porque Ele está construindo em você o que será necessário para sustentar o que vai chegar. Deus não quer apenas te livrar da luta. Ele quer te amadurecer dentro dela, porque o que vem depois vai exigir um coração que sabe ouvir até no silêncio. Então respira. Sim, parece injusto. Sim, dói. Sim, você tem orado e ninguém responde. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te formando. E toda formação verdadeira passa por provas que não fazem sentido no começo. Esse silêncio que você está vivendo hoje pode ser exatamente a assinatura dele dizendo: eu ainda estou aqui. Mas dessa vez quero que você confie sem ouvir. Apenas creia. E quando você aprende a confiar no silêncio, o barulho do milagre se torna ainda mais forte quando ele chegar. Agora que você entendeu o que há por trás desse silêncio, precisamos falar sobre um erro que muitas pessoas cometem e que pode estar impedindo o céu de se mover: o excesso de esforço espiritual que esgota, mas não ativa a intervenção divina. Vamos caminhar para esse próximo ponto com olhos mais abertos e alma mais leve. O esforço que exaure, mas não move o céu. Tem gente que confunde fé com agitação. Acredita que se orar mais alto, Deus ouvirá mais rápido. Que se jejuar mais dias, o milagre chegará na marra. Que se repetir a mesma oração todos os dias, do mesmo jeito, com as mesmas palavras, algo lá no céu finalmente vai se destravar. Mas o que poucos percebem é que esse tipo de esforço, muitas vezes, não nasce da fé. Nasce do medo. Medo de que Deus não esteja ouvindo. Medo de que, se parar de orar, tudo desabe. Medo de que, se relaxar um pouco, a bênção escape pelos dedos. E assim, em nome da fé, a pessoa entra num ativismo espiritual cansativo, exaustivo, silenciosamente destrutivo. Ela ora, jejua, faz campanhas, corre atrás de profetas, consome dezenas de pregações por dia, repete declarações como quem lança dados, mas no fundo está tentando controlar a mão de Deus com a própria força. Só que o céu não se move por manipulação emocional. Deus não é sensível a fórmulas. Ele é sensível a corações rendidos. E tem uma hora em que o próprio Espírito Santo começa a sussurrar: pare de se debater, apenas confie. Não estou dizendo para você parar de orar. Estou dizendo para você mudar a motivação da sua oração. De uma oração por desespero para uma oração de entrega. De uma oração que exige para uma oração que se rende. Porque Deus não quer a sua performance, Ele quer a sua confiança. Você pode passar dias gritando em nome de Jesus, mas se lá dentro, no íntimo da sua alma, você ainda acha que precisa merecer o milagre, então você ainda não entendeu a graça. E graça não se conquista, graça se recebe. Tem gente que não percebe, mas está tentando comprar a resposta divina com esforço. Como se dissesse: Deus, olha quanto eu estou me sacrificando. Eu mereço esse milagre. Mas Deus não está pedindo prova de esforço. Ele está pedindo fé pura, confiança bruta, descanso consciente. É por isso que algumas respostas só vêm depois que você solta. Depois que você diz: Deus, eu não tenho mais nada, só tenho a minha fé. E é aí, justamente aí, que o céu se move.
Porque enquanto você está se esforçando demais, talvez você esteja bloqueando aquilo que só acontece quando a alma se aquieta. Sim, Deus honra o clamor. Sim, Deus responde ao que é feito com sinceridade. Mas Deus também corrige o excesso de esforço que mascara uma fé ansiosa. O tipo de esforço que não descansa, que não ouve, que age sem direção, que confunde barulho com autoridade. Você não precisa provar nada para Deus. Você só precisa se entregar. E isso, às vezes, é mais difícil do que lutar. Talvez hoje Deus esteja te chamando para parar. Sim, parar, fechar os olhos, respirar fundo e dizer em silêncio: se o Senhor não fizer, tudo bem, eu ainda assim confiarei. Esse é o ponto onde a oração deixa de ser agonia e se torna adoração. Onde o esforço cessa e a presença começa. Onde a alma entende que a verdadeira batalha não é para conquistar o milagre, é para manter o coração em paz enquanto ele não vem. Agora que você entendeu que o céu não se move por insistência vazia, mas por confiança rendida, precisamos tocar em algo ainda mais profundo. Aquelas dores que ninguém entende, mas que Deus já traduziu em silêncio. Vamos continuar essa jornada juntos. A causa que ninguém entende, só Deus viu. Tem dores que você nem sabe como explicar. Você tenta falar, mas a boca trava. Falta vocabulário, falta coragem, falta quem ouça sem julgar. É como se algo tivesse quebrado por dentro, mas ninguém percebeu. Você segue sorrindo, cumprindo compromissos, respondendo mensagens com "tá tudo bem", mas por dentro, algo está se perdendo. E pior do que a dor, é o isolamento que ela provoca. Você olha em volta e sente que ninguém conseguiria entender, mesmo que você tentasse contar. Algumas feridas não têm nome, só têm peso. Pesam na alma, pesam no peito, pesam no silêncio. Talvez seja uma culpa que você carrega há anos, uma perda que ainda não cicatrizou, um erro que virou prisão ou um trauma que ninguém reconheceu. Você não tem coragem de contar para os outros, mas também não consegue ignorar o buraco que isso criou em você. E aí vem o pensamento mais perigoso de todos. Se nem as pessoas mais próximas entendem, será que nem Deus se importa? Sim, Ele se importa. Mas mais do que isso, Ele entende. Antes mesmo da sua dor virar pensamento, Ele já a conhecia. Antes da lágrima descer, Ele já sabia o motivo. Antes da culpa te corroer, Ele já tinha separado perdão. Antes da ferida surgir, Ele já havia preparado cura. Deus vê o que ninguém vê. Deus lê o que você nem consegue escrever. Deus não precisa da sua explicação para agir. Ele não depende da sua eloquência. Ele responde à sua entrega. Tem gente que acha que precisa explicar direito para Deus entender. Mas Deus lê o coração. E há orações que não saem da boca, mas estremecem o céu. Orar não é convencer Deus com palavras bonitas, é se permitir ser visto exatamente como você está. Você pode estar quebrado, sujo, confuso, em conflito consigo mesmo. Mas se você se abrir, mesmo sem conseguir dizer tudo, Ele vai entrar onde ninguém nunca conseguiu chegar. Há causas na sua vida que nem você compreende totalmente. Mas Deus viu. Ele viu o momento em que tudo começou. Ele viu o que te disseram. Ele viu a injustiça. Ele viu a marca que ficou. E Ele não esqueceu. Talvez hoje, mais do que uma resposta, você precise de um abraço do céu. Algo que não explique a dor, mas que traga alívio. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele não vem com fórmulas. Ele vem com presença. E presença cura o que lógica nenhuma alcança. Você não precisa se explicar, você só precisa se permitir ser tocado, abrir esse lugar escondido, deixar Deus ver como realmente está, sem máscaras, sem frases prontas, sem amém automático. Deus já traduziu sua lágrima antes que você a deixasse cair, e é nessa intimidade que Ele começa a curar.
Agora que você sabe que até o que você não entende já foi visto por Deus, vamos para um território ainda mais desafiador. Quando tudo falha, a medicina, a justiça, a lógica, e é justamente aí que a glória começa. Respira fundo. A próxima chave pode transformar tudo. O limite da medicina, da justiça, da lógica e o início da glória. Chega uma hora em que todos os caminhos naturais se encerram. A ciência diz, não tem mais o que fazer. O juiz decreta, a causa foi encerrada. A razão afirma, não há solução possível. E é nessa hora que o desespero bate com mais força, porque você percebe que ninguém pode mais te ajudar. Você fez tudo o que estava ao seu alcance, consultou os melhores médicos, buscou aconselhamento, seguiu as regras, tentou dialogar, apresentou provas, tentou manter a mente positiva. Mas no fim, nada mudou. E quando o mundo diz que acabou, algo dentro de você se rompe. É como cair num vazio sem fundo, sem chão, sem direção, sem esperança. Mas é justamente nesse ponto, no fim da linha humana, que começa um território que só Deus conhece. O território da glória. Deus é especialista em entrar onde tudo já foi dado como perdido. Ele não compete com o mérito, nem com o currículo, nem com a opinião dos especialistas. Ele age onde ninguém mais consegue agir, para que fique claro que foi Ele, e somente Ele, quem fez. Pensa em Lázaro. Não estava doente, estava morto, enterrado, apodrecendo. 4 dias. Ninguém mais acreditava em milagre, nem as irmãs, nem os amigos. Mas Jesus não chegou antes para curar, ele chegou depois para ressuscitar. Deus não tem pressa de provar nada para ninguém. Quando ele permite que tudo falhe, é porque quer manifestar algo que está além da cura, além da resposta, além da lógica. É glória. A medicina tem limites, a justiça humana é falha, a lógica tem margens. Mas o mover de Deus é soberano. E talvez você esteja exatamente nesse momento, com um diagnóstico fechado, com um processo encerrado, com uma relação destruída, com a mente dizendo que não há mais o que esperar. E eu te digo, é aí que o céu se prepara para descer. Mas atenção, nem sempre a glória de Deus vem do jeito que esperamos. Às vezes, ela não muda a circunstância de imediato, mas transforma quem você é dentro dela. Ela te dá paz em meio ao caos, te dá direção onde só havia confusão, te dá força quando você achava que ia desmoronar. E depois, quando você menos espera, ela muda tudo, porque Deus não trabalha para provar que você estava certo. Ele trabalha para mostrar que Ele nunca deixou de estar no controle. E se Ele ainda não agiu, talvez seja porque o palco da sua glória ainda está sendo montado. Você está no limite? Então você está no lugar certo, porque é no fim do homem que começa o agir de Deus. Na próxima etapa dessa jornada, vamos tocar num ponto extremamente sensível. Como orar quando você já está cansado até de orar. Quando as palavras acabam, mas o sofrimento continua. Prepare seu coração para isso. Como orar quando você já está cansado até de orar. Tem uma hora em que até a oração se torna difícil. Você dobra os joelhos, mas nada sai. A mente está confusa, o coração está esgotado e a alma está machucada demais para conseguir formar palavras. Você tenta começar a oração que tantas vezes fez com fervor, mas agora ela parece vazia, automática, distante. Você se sente culpado por isso, como se a sua fé estivesse falhando, como se estivesse decepcionando a Deus por não conseguir orar do jeito certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a verdade e com todo o amor. Existem momentos na caminhada em que até a oração vira silêncio. E nem por isso Deus se afasta de você. Na verdade, é nesse silêncio cansado que Ele mais se aproxima. Porque o Espírito Santo não responde à performance da sua oração, mas à sinceridade do seu coração. Há dias em que a única oração possível é um suspiro, e Deus ouve. Há dias
em que a única entrega possível é um olhar molhado. E Deus entende. Há dias em que você não tem forças nem para pedir ajuda, mas a sua dor já se transforma em clamor no céu. Orar não é seguir um roteiro perfeito. É abrir espaço para que Deus entre, mesmo quando você não tem nada bonito para dizer. Mesmo quando tudo o que você tem é um coração quebrado e uma fé estremecida. A oração que move o céu não é a mais eloquente, é a mais honesta. Você pode dizer a Deus: hoje eu não sei orar. Hoje está doendo demais. Hoje eu só queria um sinal de que o Senhor ainda está comigo. Ele não se ofende com isso. Pelo contrário, ele se revela exatamente nesse tipo de vulnerabilidade. O problema é que muitas pessoas foram ensinadas que precisam orar certo para serem ouvidas. Que precisam ter a postura certa, as palavras certas, a emoção certa, mas Jesus nunca ensinou isso. Ele escutava até o grito do cego. Ele respondia ao toque da mulher com fluxo de sangue. Ele se movia diante do sussurro desesperado de um pai por sua filha. Nenhum deles fez uma oração teologicamente perfeita, mas todos foram ouvidos, porque todos foram verdadeiros. Talvez seja isso que esteja faltando, não mais oração, mas oração com verdade, sem medo de expor a fragilidade, sem a obrigação de parecer forte, sem a necessidade de provar fé nenhuma. Se você está cansado até de orar, Deus não quer te pressionar, Ele quer te acolher, te escutar sem você precisar falar, te restaurar sem você precisar pedir, te abraçar sem você precisar merecer. Nesse momento, talvez a oração que o céu espera de você seja apenas um suspiro de rendição. Algo como: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor continua sendo Deus. E isso basta. Quando você ora com o pouco que te resta, o céu responde com tudo o que ele é. E aos poucos as palavras voltam. A fé volta. A esperança se acende de novo. Não porque você forçou, mas porque você se permitiu ser vulnerável diante de um Pai que entende o cansaço da alma. Na próxima chave dessa jornada, vamos mergulhar em um momento delicado e transformador. O que acontece quando Deus fecha todas as saídas. Não para te punir, mas para te levar a um encontro que mudará tudo. Há algo esperando por você nesse próximo passo. Quando Deus fecha todas as saídas para te levar a um encontro sagrado, você já esteve num beco sem saída? Aquela sensação de que tudo que você tenta dá errado. O caminho da esquerda desmorona, o da direita se fecha, o de trás já não existe mais. E o da frente é só um muro alto, grosso e frio. Você olha em volta, busca alternativas, tenta uma última ligação, insiste em mais uma solução. E nada. Tudo trava, tudo bloqueia, tudo silencia. E aí vem a pergunta inevitável: o que eu estou fazendo de errado? Mas talvez essa não seja a pergunta certa. Talvez a pergunta mais verdadeira seja: o que Deus quer me mostrar que eu só vou enxergar quando tudo parar? Porque há momentos em que Deus não está te punindo, Ele está te posicionando. E Ele só consegue te levar para o lugar certo depois que todas as saídas erradas são fechadas. Pensa em Moisés e o povo no deserto, fugindo do Egito, guiados por Deus. Mas de repente, o mar na frente, exércitos atrás, desespero nos lados. Parecia armadilha, parecia castigo, mas era encontro. Porque foi ali, no ponto onde não havia mais lógica, que Deus abriu um caminho que ninguém jamais havia visto. Talvez você esteja vivendo esse exato momento. Tudo está fechado. E o que antes fazia sentido, agora não serve mais. As pessoas mudaram. Os recursos acabaram. As oportunidades sumiram. E você está encurralado entre o que perdeu e o que ainda não chegou. E se eu te disser que esse lugar é sagrado? Que esse bloqueio não é o fim, é o altar, que esse caos não é castigo, é convite?
Há encontros com Deus que só acontecem quando a alma não tem mais para onde correr. Porque enquanto você ainda tiver controle, você ainda vai confiar no seu próprio braço. Mas quando o controle acaba, a confiança real começa. Deus está te conduzindo a um lugar onde Ele será tudo o que você tem, para que você descubra que Ele é tudo o que você precisa. E esse lugar é santo. Talvez a dor do bloqueio seja, na verdade, o chamado. Talvez o fim das opções seja o início da revelação. Talvez o que você chama de perda, Deus esteja chamando de purificação. Ele fechou todas as portas. Foi porque Ele quer ser a única saída. Não para te aprisionar, mas para te libertar de tudo aquilo que ocupava o lugar dele. Esse encontro é profundo, é divino, é sem distrações, é sem plateia, só você e ele, sem a performance, sem o plano B, só a presença. E é nesse ambiente que ele começa a sussurrar verdades que você nunca teria ouvido no meio do barulho. Verdades que curam, que reposicionam, que limpam a alma, que realinham o propósito. Você não está encurralado, você está sendo conduzido. E quando Deus conduz, até o deserto floresce. Agora que você entendeu que o bloqueio pode ser um convite, precisamos falar de algo que geralmente assusta, mas que carrega um poder oculto. A resposta que não chega em forma de solução, mas em forma de quebra. O que Deus quebra, Ele sempre reconstrói de forma mais forte. A resposta que chega em forma de quebra. Nem toda resposta de Deus vem com fita dourada e sinal de vitória. Às vezes, ela vem como um rompimento, como perda, como colapso, como aquilo que você mais temia acontecendo bem diante dos seus olhos. E no início você não entende. Chora, lamenta, se revolta, diz: isso não pode ser resposta. Mas é exatamente a resposta que você pediu, só que num formato que você não reconheceu. Porque enquanto você pedia livramento, Deus estava te preparando para a libertação. Enquanto você orava por estabilidade, Ele estava desenraizando aquilo que te impedia de crescer. Enquanto você dizia: Senhor, resolve, Ele dizia: antes eu preciso quebrar. E o que Ele quebra não é para destruir, é para reconstruir, do jeito certo, com fundamentos verdadeiros, sem excessos, sem máscaras, sem apoios frágeis. Você pode ter perdido algo que julgava essencial, um relacionamento, um emprego, uma posição, uma amizade, um plano que parecia perfeito, e agora tudo parece desabando, como se nada estivesse sob controle. Mas acredite, tem coisas que Deus precisa tirar com a força que você não teria coragem de usar, porque se Ele deixasse em suas mãos, você insistiria, acomodaria, justificaria, tentaria consertar o que na verdade estava te corroendo. Então, em amor, Deus quebra, não por crueldade, mas por misericórdia. Pensa em Gideão, com milhares de soldados prontos para a batalha. Mas Deus foi tirando, até sobrar só 300. Pensa em Jó, perdeu tudo, mas no fim, conheceu a Deus de um jeito que nunca teria conhecido com a vida organizada. A quebra revela o que estava escondido. A quebra filtra o que não é de Deus. A quebra redefine o que é essencial. Você olha os pedaços e pensa: acabou. Mas Deus vê os mesmos pedaços e diz: agora posso começar de verdade. Porque enquanto tudo está inteiro pelas suas mãos, Ele não encontra espaço. Mas quando você finalmente solta, Ele molda de novo. E o vaso que é quebrado nas mãos do oleiro não é descartado, é transformado. Você talvez esteja vivendo a resposta mais profunda de Deus agora, mesmo sem perceber. E por isso está doendo. Porque está mexendo com o ego, com o apego, com os planos, com a identidade. Mas essa dor tem nome: libertação. De tudo que era raso, de tudo que era disfarçado, de tudo que ocupava espaço demais e rendia pouco. Depois da quebra, vem a forma nova, mais leve,
mais limpa, mais alinhada com quem você realmente é em Deus. Então, ao invés de perguntar por que perdi, pergunte: o que Deus está me devolvendo com isso? Porque a perda visível quase sempre abre espaço para uma resposta invisível e poderosa. Agora que você entendeu que a quebra também pode ser milagre, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Entrar num lugar onde a fé caminha sozinha, mesmo quando tudo parece escuro. Vamos falar sobre a luz que só se acende com os olhos fechados. Fé no escuro. A luz que só se acende com os olhos fechados. Chega um momento na caminhada em que nada mais é claro. O caminho se embaralha, as vozes se confundem, as referências somem. E tudo o que antes era certo, agora parece incerto. Você tenta discernir, tenta lembrar do que Deus te disse antes, tenta se apoiar em sinais, mas está tudo escuro, totalmente escuro. É nesse ponto que a fé verdadeira começa, porque fé não é crer quando está tudo dando certo. Fé é continuar mesmo quando não dá mais para ver nada. É dar um passo mesmo sem enxergar onde vai pisar. É confiar não nas circunstâncias, mas na voz que você ouviu antes da escuridão começar. Muitos confundem fé com sensação. Acham que vão sentir paz o tempo todo, que vão se emocionar em toda a oração, que vão ter confirmações diárias, sinais celestiais, experiências sobrenaturais. Mas há um nível de fé que é mais maduro, o da confiança silenciosa. É quando Deus tira os recursos visuais para que você aprenda a caminhar de olhos fechados, guiado apenas pela certeza de que Ele está perto. Sim, é desconfortável. Sim, você vai querer voltar, vai tentar acender suas próprias luzes, vai buscar explicações rápidas, mas nenhuma delas vai funcionar, porque Deus está te treinando para algo maior. Você já percebeu como nas Escrituras os momentos mais decisivos de fé acontecem no escuro? Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Maria disse sim ao anjo sem saber como explicaria a gravidez. Jesus foi crucificado e até os céus se escureceram. E mesmo assim, a promessa se cumpriu. A fé madura não precisa de luz para continuar. Ela caminha porque confia em quem chamou. Deus pode estar intencionalmente ocultando detalhes da sua jornada não para te punir, mas para solidificar a confiança que você diz ter. Porque enquanto você precisar ver para crer, você ainda não entendeu o que é fé. Fé é crer mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. E é nesse escuro que a luz verdadeira nasce. Não a luz dos olhos, mas a luz do Espírito, a luz da revelação interior, da certeza silenciosa, da convicção profunda de que Deus está fazendo, mesmo quando não parece. Talvez agora você esteja neste ponto, desorientado, cansado de procurar respostas, querendo uma luz externa que guie seus passos. Mas Deus está te ensinando a ouvir mais do que enxergar, a depender mais da presença do que da explicação, a confiar mais na promessa do que no cenário. E aos poucos você vai perceber que está mais forte, mais leve, mais sensível, mais alinhado, porque a escuridão treinou seus sentidos espirituais. Te ensinou a confiar na voz e não na paisagem. E é por isso que o céu confia mais em você agora. Você não está perdido. Você está sendo refinado. E logo, muito em breve, a luz vai voltar. Mas você será outro, mais profundo, mais sábio, mais firme. Agora que você compreendeu que a fé no escuro é a base da confiança inabalável, é hora de dar uma virada poderosa nessa jornada. E se o milagre não vier como você espera, mas você mesmo se tornar o milagre, no próximo passo prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Quando o milagre não vem, mas você vira o milagre. Você orou por mudança, implorou por transformação, esperou por intervenção e acreditou que o milagre viria de fora para dentro.
Mas com o tempo, nada aconteceu como você imaginava. A porta não abriu, a cura não chegou, a pessoa não voltou, o dinheiro não apareceu. E tudo em você começou a se perguntar: será que Deus me ouviu mesmo? Mas e se o milagre não for algo que chega, e sim alguém que se torna? Talvez a resposta de Deus não seja trazer algo, mas fazer de você a resposta. Não mudar a circunstância, mas mudar quem você é dentro dela. Você queria ver o cenário transformado, mas Deus está mais interessado em transformar você, porque muitas vezes o maior milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. É o dia em que você acorda e percebe que a ansiedade perdeu a força, que a mágoa não te controla mais, que o medo não grita tão alto quanto antes, que mesmo sem as respostas que tanto esperava, você está em paz. E paz, nesse mundo caótico, é milagre. Sabe aquele ciclo que repetia, aquele padrão que sempre voltava, aquela reação automática que te fazia tropeçar sempre no mesmo lugar? Você parou, você quebrou, você interrompeu aquilo que te prendia. Isso é milagre. Milagre é continuar firme mesmo sem aplausos. É manter a fé mesmo quando ninguém entende. É escolher perdoar, mesmo quando a dor ainda pulsa. É levantar da cama, respirar fundo e dizer: hoje eu vou tentar de novo. Você virou o milagre quando deixou de depender do que esperava receber e começou a fluir com o que Deus está fazendo em você. Porque o céu não está tão preocupado em te dar o que você quer, quanto está empenhado em te moldar para viver o que você precisa. E tem mais: quando você vira o milagre, você passa a ser resposta na vida dos outros. Você não apenas espera, você inspira. Você não apenas pede, você carrega. Você não apenas busca, você revela. Pessoas vão se aproximar de você em silêncio, só para entender como é que você continua de pé. E sua vida será uma pregação sem palavras. Sua constância será cura. Sua postura será direção. Sua presença será consolo. Deus te formou no fogo para que você carregue algo que o mundo não pode oferecer. A autoridade espiritual nascida da dor vencida com fé. Agora, talvez você olhe ao redor e pense: mas eu ainda estou esperando o milagre. Sim, mas enquanto espera, você já está se tornando alguém que carrega milagres no olhar, na palavra, no espírito. Esse é um novo nível. É onde a maturidade espiritual nasce. É onde a fé deixa de ser dependente de circunstância e passa a ser sustentada por convicção. Hoje você talvez não perceba, mas já está mais forte, mais curado, mais pronto. Você orou por mudança e Deus decidiu mudar você, porque você é a resposta que alguém está pedindo. E quando Deus quer alcançar uma vida, Ele sempre começa moldando outra. Na próxima etapa, vamos atravessar uma linha espiritual intensa, o momento em que a oração deixa de ser palavra e se torna arma. É quando correntes invisíveis precisam ser quebradas. E você vai entender como isso acontece. A oração que arrebenta correntes invisíveis. Nem toda prisão tem grades, nem toda opressão grita, nem toda cadeia é visível aos olhos. Há correntes que se arrastam dentro da alma. Algumas se formaram ainda na infância. Outras foram sendo construídas aos poucos, pelas palavras que você ouviu, pelas feridas que escondeu, pelas escolhas que repetiu. Correntes que limitam sua fé, sua coragem, sua identidade. E você nem percebe que está acorrentado, porque já aprendeu a conviver com elas como se fossem parte de quem você é. Mas Deus sabe, Ele vê o que ninguém vê. E hoje Ele quer te mostrar que a oração tem poder para arrebentar aquilo que você nem sabia que te aprisionava. Talvez você carregue um padrão emocional recorrente. Toda vez que está prestes a avançar, algo te paralisa. Toda vez que está prestes a viver algo novo, surge uma sabotagem, uma crise, um desânimo sem motivo.
E você começa a pensar que é culpa sua, que você não nasceu para dar certo, que é fraco demais. Mas não é fraqueza, é corrente. E há correntes espirituais que não quebram com boa intenção, não rompem com frases motivacionais, não cedem com esforço humano. Elas só se rompem em oração. Naquela oração que não é feita com técnica, mas com verdade, com entrega, com autoridade que vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são sistemas invisíveis, mentiras instaladas, pensamentos repetitivos que te escravizam. E quando você ora em espírito e em verdade, essas fortalezas começam a ruir. O que estava escondido começa a ser exposto. O que estava adormecido começa a se levantar. O que estava te sufocando começa a perder o poder. Mas atenção, não se trata de gritar mais alto, e sim de orar mais profundo. Não é sobre volume, é sobre conexão. É sobre declarar: Senhor, eu não aceito mais viver acorrentado ao que o Senhor já venceu na cruz. E nesse momento o céu se inclina, os anjos se movem, o Espírito se acende, e as correntes, as visíveis e as invisíveis, começam a estalar. Porque a oração não é só uma conversa, é um ato de guerra. É no quarto, de joelhos, no silêncio, com lágrimas, que as maiores batalhas são vencidas. Ali você se posiciona. Ali você desarma o inimigo, ali você declara: essa maldição familiar para aqui, esse padrão de fracasso não vai se repetir. Essa culpa não me define mais, essa dor não dita mais o meu destino. E pouco a pouco, o que te prendia perde o poder. Não porque ficou mais leve, mas porque você se tornou mais forte. A oração te devolve o controle da alma. Ela realinha o que estava desalinhado. Ela quebra aquilo que te mantinha refém sem que você percebesse. Ela liberta. Se você sente que tem algo em sua vida que não consegue explicar, algo que trava, que volta, que pesa, não ignore. Ore, enfrente, declare libertação. Porque há um poder dentro de você, o Espírito Santo, que quer e pode romper tudo isso hoje. Agora que você entendeu que sua oração tem o poder de arrebentar o que é invisível, é hora de entrar no território mais íntimo desta jornada, aquele lugar dentro de você onde só Deus pode tocar. E hoje, Ele vai entrar. O lugar onde só Deus pode tocar. E hoje, Ele vai entrar. Existem áreas dentro da alma que ninguém alcança, nem os amigos mais íntimos, nem o cônjuge, nem os conselheiros espirituais mais experientes. Lugares profundos, secretos. Às vezes, nem você sabe nomear direito. Você apenas sente que algo está ali, escondido, latejando em silêncio. Pode ser um trauma antigo, uma ferida que você empurrou para debaixo do tapete, um medo que moldou suas escolhas, um vazio que nenhuma conquista preencheu. É nesse território que Deus quer entrar agora. Aquele lugar onde nenhum homem pode curar, onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Aquele lugar onde você aprendeu a sorrir por fora, mas a sangrar por dentro. Onde você age no automático, faz o que precisa ser feito, mas no fundo, sente que algo continua quebrado. Talvez seja o medo constante de ser rejeitado, ou a culpa por um passado que você nunca se perdoou, ou a sensação de que algo em você sempre será insuficiente. Essas vozes internas moldaram sua identidade, e com o tempo, você nem percebeu que passou a viver a partir dessa dor. Mas Deus vê. Ele sempre viu. Desde o dia em que a primeira rachadura surgiu. Desde o momento em que você decidiu que não podia mais confiar. Desde aquele episódio que você nunca contou para ninguém. Desde aquele sim que você deu sem querer. Ou aquele não que engoliu chorando. E mesmo quando você achou que ele estava distante, ele estava perto, esperando o momento em que você não apenas pediria uma resposta, mas abriria espaço para ser tocado. Porque a verdade é essa: Deus só transforma o que você permite que Ele toque.
e ele não invade. Ele se aproxima, chama pelo nome, senta ao seu lado no escuro, espera você abrir, e quando você abre, ele entra com cura. Não cura superficial, não alívio temporário, cura de dentro para fora, cura que muda sua forma de pensar, de sentir, de viver, cura que não precisa mais de máscaras, cura que liberta a sua identidade. Esse é o momento de você fechar os olhos e deixar Deus ir até lá, na memória que você evita, na dor que você normalizou, na vergonha que você esconde, na insegurança que você disfarça com controle. Deus quer entrar não para te expor, mas para te restaurar, para te reconstruir do zero, com as mãos dele, com o amor dele, com a verdade que arranca as raízes do que te afasta da paz. Você não precisa mais fingir, você não precisa mais esconder, você não precisa mais se esforçar para manter de pé o que está desabando por dentro. Hoje, Deus está diante dessa porta e Ele está dizendo: se você deixar, eu entro e te levanto inteiro. Permita, mesmo com medo, mesmo sem saber como será depois, mesmo que tudo ainda esteja confuso, porque quem abre o coração para Deus nunca permanece o mesmo. Agora que você está diante do ponto mais profundo da cura, é hora de encerrar essa jornada com um último momento sagrado. Uma confissão silenciosa e uma promessa que vai fazer você sorrir de novo. O que vem a seguir fecha esse ciclo com leveza e revelação. Uma última confissão, antes de você sorrir de novo. Chegamos ao final dessa jornada, mas antes de encerrar, preciso te convidar a fazer algo simples e profundamente sagrado, uma última confissão. Não para mim, nem para os outros, mas entre você e Deus. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita. Ela pode ser silenciosa, mas precisa ser honesta. Porque toda cura duradoura nasce da verdade dita em voz baixa. E Deus não espera que você tenha tudo resolvido para se aproximar dele. Ele espera que você seja verdadeiro. Talvez a confissão que precise sair hoje seja: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Ou talvez: eu perdi a esperança, eu me afastei, eu me acostumei com a dor, eu me perdi de mim mesmo. Eu segui em frente, mas deixei partes minhas no meio do caminho. Ou ainda: Senhor, eu preciso voltar, eu preciso recomeçar. É essa vulnerabilidade que toca o coração do Pai. Ele nunca esperou que você fosse forte o tempo todo. Ele só queria que você voltasse para perto. E agora que você chegou até aqui, há algo diferente no ar. Você pode não perceber de imediato, mas o peso já está mais leve, a mente está mais quieta, o coração mais disposto, a alma mais viva, porque quando você chega ao fim de si mesmo, é exatamente aí que Deus começa a reconstruir a sua história, com outros tijolos, com outra base, com outra visão, mas sempre com as mesmas mãos, as mãos dele. E quer saber de uma coisa? Você vai sorrir de novo. Não é força de expressão, é uma promessa. Você vai sorrir não porque tudo estará perfeito, mas porque dentro de você algo foi reposicionado. E quando a alma encontra descanso em Deus, o rosto volta a ter brilho, a respiração volta a ser leve e o riso volta a nascer de dentro. Talvez você não saiba como tudo vai se resolver, mas agora você sabe que não está sozinho. E só isso já muda tudo. E quem sabe, nesse processo, você ainda vai olhar para trás e dar uma risada leve, quase tímida, ao perceber que aquilo que parecia o fim era só o começo de algo maior. Porque Deus é assim. Ele transforma choro em recomeço, dor em sabedoria, perdas em testemunhos, e faz tudo isso com amor, sem pressa, sem condenação. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o que está diferente, agradeça, descanse. E antes de sair, deixa eu te dizer uma última coisa. Você foi profundamente amado hoje, visto, ouvido, acolhido, e que essa mesma presença que te alcançou aqui te acompanhe daqui para frente, na dor
na alegria, no silêncio e no sorriso. Deus abençoe sua vida com paz, com direção e com a leveza de quem aprendeu que o impossível, nas mãos de Deus, é apenas o início. Fique na paz de Deus.